Deuteronômio capítulo 8. Interessante, irmãos. Eu estava aqui ontem à tarde orando, porque o meu pai e meu avô era um amigão meu, né? Ele era meu amigão, né? Meu avô morreu com 83 anos. Morreu farto de dia, né? Eu aqui orando, oh Jesus, perdi meu amigo, no teu amigo, Jesus. E orando aqui, e chorando aqui. Aí quando foi hoje, eu estava com minha esposa, né? Com a pastora Tânia no carro, e com o Gustavo Henrique, e a pastora braba comigo. Aí o Gustavo falou assim: não mexe com meu pai é meu amigo. Bem sério, eu fiquei ouvindo, né? Você vê, né, irmão, que Deus faz. Eu estava falando que eu não tinha amigo, aí Deus abre a boca do Gustavo e falou que tem um amigo, né? Deus é tremendo, né, irmão? Você vê, né? Você fala com detalhe, Deus te responde nas mesmas coisas. Deus é tremendo, né? Aleluia. Coisa boa é orar, viu, irmão? Quando você ora, Deus responde rapidinho. Deuteronômio capítulo 8, versículo 10. Aqui está falando a advertência contra a ingratidão. Hoje, ingratidão é a coisa que está acontecendo direto, né? Ingratidão, contra a ingratidão. Diz assim, abre aspas aqui, está assim: depois que tiveres comido até ficares satisfeito, louve ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele deu. Tenha cuidado de não esquecer o Senhor, seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as suas ordenâncias e aos seus decretos que hoje Ele ordenou. Podem sentar. Deus aqui usando o profeta Moisés para lembrar o povo de Israel aonde eles estavam, né? E aonde Deus colocou eles, e a promessa de Deus que Deus fez ao povo. Todos sabem que Israel ficou 4 séculos cativo, preso, e agora Deus tira com mão forte aquele lugar, e Deus estava conduzindo o povo para uma terra que manava leite e mel. É igual a igreja de Cristo, ela está trilhando para essa terra, uma terra que Deus nos prometeu. Jesus, ele quando na sua ascensão, quando Jesus está subindo, Felipe, 500 crentes na praia, Jesus, eu já falei que muitas vezes Jesus falou que viria buscar a igreja. Nós estamos esperando por isso. Nós estamos esperando pela igreja, né? Ou seja, Jesus buscar a sua igreja. E aqui o pregador de Deuteronômio está falando sobre isso, para que nós não esqueça de tudo que o Senhor Jesus está fazendo na nossa vida. Porque a nossa volta, irmãos, está uma situação tão difícil, uma calamidade tão grande que nós estamos enfrentando. Pessoas que perderam o amor. Ouvindo uma reportagem ontem e hoje, a mulher matou seu próprio marido por ciúme, porque ele estava traindo. E ela, para se livrar do corpo, ela cortou os membros do seu esposo e colocou em 3 malas. Depois ela foi se livrar do corpo. E nós estamos arrodeados dessas coisas, de guerras, corrupção, de tragédias e etc. E o Senhor aqui está falando para nós não esquecer dele. Ele falando aqui para Israel aqui, que tudo que Israel tem foi ele que deu. Por isso que ele falou assim: olha, depois que tiver comido até ficar satisfeito, louve o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Quando eu falo boa terra, Canaã, quando você lê Canaã e vê a geografia de Canaã, porque era uma terra que mandava leite e mel, porque havia água em abundância, havia água, havia frutos. Quando você lê em Números capítulo 13, versículo 23, você vai ver que os frutos, tudo aquilo que Deus falou para Abraão era verdadeiro. A terra manava leite e mel. É igual a terra de Canaã celestial, que Deus revelou para o apóstolo João na ilha de Pátimo. A Bíblia diz, Filipe, que lá não vai ter nem morte, nem clamor, nem dor. Está lá no Apocalipse 21:4. É essa terra
que Ele promete para a igreja. Porque a igreja, ela busca para morar no céu. Os judeus buscam por terra. Os judeus querem terra. E Deus aqui estava advertindo a Israel que quando Deus desse tudo a eles, que eles não esquecessem o Senhor, o vosso Deus. Deus falou assim: olha, eu vou enriquecer vocês, eu vou dar para vocês, eu vou dar ouro, eu vou dar prata, a terra é boa, vocês vão fazer suas casas, vocês vão aumentar a ovelha, o gado, porque era uma promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Ele cumpriu com a palavra dele. Você vê hoje, você não vê judeus pobres, não vê. Judeus hoje, você sabia que a economia dos Estados Unidos hoje, a economia dos Estados Unidos é 3 judeus? O homem mais rico do mundo, você sabia que ele é judeu? É o homem do computador lá, qual é o nome dele? Esse mesmo aí, é judeu. Porque é uma promessa que Deus fez ao judeu. Então Deus estava falando assim: olha, quando eu fazer você rico, quando eu prosperar a tua vida, quando eu te der tudo isso, não esqueça de mim. Porque o ser humano, ele esquece de tudo aquilo que Deus faz de bom. O ser humano, se ele não se policiar, ele esquece que é Deus que faz. Vou te dar exemplo aqui na Bíblia. Quando você lê em 1 Samuel, capítulo 8, o povo pede um rei. Samuel resiste. Samuel fica triste, aborrecido. Mas quando Samuel vai orar, que Deus vê Samuel triste, Deus fala assim: ô Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, dê um rei para eles, né? Então o povo achava, Luiz Falcão, que o jugo de Deus era muito grande. Deus só queria 10%, que esses 10%, que é o dízimo, que era para sustentar uma tribo, que é a tribo de Levi. Deus queria que o povo não adulterasse, Deus queria que o povo não matasse, não roubasse. Deus queria um povo que não mentisse. Está lá os 10 mandamentos. Deus queria que o povo guardasse os 10 mandamentos. Era isso que Deus. Por isso Deus falou assim: olha, guarda o meu decreto, guarda o meu mandamento. E o povo achava que o mandamento de Deus era um jugo muito grande. O que eles disseram? Olha a ingratidão: nós queremos um rei igual a todas as nações. Samuel ainda tenta indagar. Quando você lê em 1 Samuel capítulo 8, Samuel falou assim: olha, você que é um rei, a primeira filha, a sua primeira filha, a primogênita, vai ser concubina. O seu filho vai ter que servir quando tiver guerra, vai ter que estar na guerra. O seu primeiro fruto é do rei. Então, com tudo isso, Samuel falou, o povo mesmo assim queria um rei. Sabe por quê? O povo queria ser livre. Livre entre aspas. Não, livre não, literal. Queria ser livre para pecar. Porque pensando ele: poxa, se a gente não tem Deus como rei, a gente vai estar livre, a gente vai poder tomar um pouquinho, adulterar um pouquinho. Então, um pouquinho. Isso era o pensamento dos judeus, dos israelitas. Aí Deus libera, dá um rei. Que o primeiro rei foi Saul. Saul começa bem, porque Deus batiza ele com o Espírito Santo, unge ele a rei. Quando é ungido, Deus se apodera dele, ele profetiza, ganha do exército inimigo. E quando ele ganha, Israel celebra. Só que lá na frente, porque Abacuque disse uma verdade: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Sabe por quê, Cláudia? Quando nós começamos na fé, quando Deus desse prazer de se revelar a nós, porque bem-aventurados somos nós que Deus se revelou a nós. Deus se revelou a você. Oh, glória a Deus, que o Senhor Jesus se revelou a você. Ele chamou você pelo seu nome. Não foi João nem Pedro, foi Jesus que te chamou. Ele se revelou a nós. Por isso que nós estamos bem-aventurados que Deus nos chamou. Fala para o teu irmão: você é bem-aventurado.
que Deus chamou você. Deus te chamou. E são, irmãos, não tem coisa mais maravilhosa, Felipe. A pessoa, a vida que você vivia, a vida que eu vivia, não tinha paz. Quantas vezes, irmão, dormia bêbado e eu acordava bêbado. Eu lembro quando eu fui de férias a primeira vez lá para o Maceió, irmão, eu bebia todo dia da vida. Eu lembro que um dia que eu sentei com minha avó, que é minha mãe que me criou, e ela falando de um filho dela que foi assassinado, um tio meu, aquela tristeza na alma dela, e ela não estava muito boa. Eu lembro que não tive o prazer de curtir a minha velhinha, que eu ia para lá, não ia para ver os meus parentes, ia para beber mesmo, encher o tanque. Eu tive esse desprazer. Eu lembro quando eu saí de madrugada para vir embora, que eu morava em São Paulo, ela olhou assim para mim, ela falou assim para mim, eu olha, aquilo me matou, irmãos. Ela falou assim para mim: você vai, mas quando você voltar, você não vai me encontrar mais viva. Que eu já tinha passado uma cirurgia de coração muito delicada. Isso foi em 96. Em 97 eu voltei de novo, encontrei ela no caixão. Quando eu cheguei lá, ela estava internada em estado grave, mas ela não resistiu e faleceu. Entendeu? Eu tive o prazer de estar lá, estar com ela, mas eu não valorizei aquele momento que Deus preparou para mim. Então, Deus, Ele prepara momentos para nós. Deus tem nos abençoado. A maior bênção que nós temos é a paz. O crente, Roberto, mete o cabeção, dorme o ronca. O negócio está pegando, está lá. A tranquilidade que Deus dá a nós. Em meio da guerra, em meio a um bombardeio, a nossa confiança está em Deus, porque nós sabemos que no momento oportuno Deus vai mudar a situação que nós estamos vivendo. Por isso que o Senhor fala assim: lembra, não esqueça de mim. Eu lembro quando o meu avô, meu pai, também passou por uma cirurgia, estava para morrer. Deus me falou para mim, Deus me revelou assim: eu vou levar o seu pai. Eu peguei o telefone, liguei para minha mãe, falei para minha mãe, Deus falou assim para mim, que vai levá-lo. Então você tem esse prazer, Deus se revela, fala para você. Por isso que nós temos que honrar o nome de Deus. Honrar é o mínimo que nós podemos fazer, é honrar o nome dele, dar testemunho, pregar. Sabe por quê? Porque hoje você comeu, porque ele colocou na tua mesa. Hoje eu comi porque ele colocou na mesa. Nós vamos voltar para o nosso lar. Lá nós vamos encher o bucho, aquela maravilhosa montanha. Não é verdade, meu irmão? Coisa boa é comer. Aleluia! Mas por quê? Porque Deus, Ele tem provido para nós. Era isso que Saul esqueceu. Saul era de uma tribo pobre, uma tribo de Benjamim, era a mais pequena das tribos. E Deus foi lá, tirou ele de lá, honrou ele, colocou ele. Na hora que era para ele honrar Deus, ele põe Deus do lado e fala assim: não, comigo aqui. Por isso que não esqueça, é Deus que tem dirigido a tua vida. Melhor, se você deixar Deus dirigir a sua vida, Deus vai fazer o melhor para você. Que quando, irmão, Saul era dirigido por Deus, havia paz dentro da casa dele. Ele ia para a guerra e voltava vitorioso. Sabe por quê? Porque havia paz. Aí quando você lê aqui no Deuteronômio capítulo 8, versículo 12, diz assim: não aconteça que depois de teres comido até ficares satisfeitos, e de teres construído boas casas e nelas morado, não aumenta os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração não fique orgulhoso, e você se esqueça do Senhor teu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Deus falou assim: olha, quando te der tudo isso, não deixe o orgulho fazer parte da tua vida. Não deixe, porque tem hora, irmãos, que com o Senhor nós vamos conseguindo casa, carro, esposa, a empresa é uma benção, vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente já acha que é a força do nosso braço,
que somos nós que estamos fazendo, não é Deus. Eu já vi muita gente se arrebentar, irmãos, achando que é Ele que faz. Pessoas, irmão, ver pessoas negar e desafiar a Deus. Irmãos, pode me desafiar, pode me questionar, pode atirar pedra em mim, falar mal de mim, mas duro é levantar contra Deus. É igual Jesus falou para Saulo no caminho de Damasco. E Jesus falou assim: ô Saulo, por que tu persegue a minha igreja? Duro, Saulo, é para ti se levantar contra a minha igreja. Por isso, irmãos, que nós devemos se policiar, ver, pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, para você ver o que você tem plantado. Se você for falar aqui, se você fazer uma análise da tua vida, que você tem feito de bom para a obra, aonde você tem que melhorar. Eu estava aqui orando ontem, falando com o Senhor, considerando tantas coisas que acontecem. E tem hora, irmãos, que na hora da batalha, se você não estiver centrado, se você não tiver voltado a Deus, te cega, e você não vai conseguir enxergar o que está acontecendo. Porque os judeus, quando voltou para a Palestina, o propósito era levantar os muros. Mas quando chegaram lá, animados, louvando, eles fizeram o alicerce, mas deixaram entrar o orgulho. Por quê? Eles foram enviados àquele lugar para levantar, e chegaram lá, eles começaram a se preocupar com a vida pessoal deles, esqueceram a obra, esqueceram Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que tudo que ele estava fazendo, a princípio ele estava prosperando. Por que ele estava prosperando? Porque ele estava com Deus. Porque quando você está com Deus, dá tudo certo, irmão. Sabia? Quando você está com Deus, você pode estar sem chover, mas é igual o homem da batata. Você planta, né? Eu já falei que outro dia da batata, um amigo meu cuidava de uma casa de recuperação, ele não tinha nada para dar para os internos. E ele orando, olhando, porque lá era uma chácara, olhou para o fundo, falou: Deus, o que eu vou dar para os internos? Deus, não tem nada, só tinha café, só e mais nada. E Deus falou assim: pega a enxada e vai cavar. E ele saiu para cavar lá no terreno baldio, lá no fundo. Ele começa a cavar, só que deu batata. Batata doce. Oh, coisa boa é batata doce com café, não é não? Oxente, comi tanto lá no Nordeste. Minha mãe não tinha pão para dar, dava batata, meu filho. Cozinhar batata doce, oh, delícia. O café é uma delícia, mano. Oxente. E ele cavou, deu batata. Ele tirou a batata da terra e deu para os internos. Entendeu? Deus é Deus do impossível. Deus cuida. Por isso que nós não devemos esquecer de toda a bondade que Deus tem feito. Vê a paz que você tem. A paz que você tem, essa paz que Deus nos dá, entendeu? Até o teu sonho é diferente. Você não dormia que é aquela perseguição, um querendo te matar, um querendo te pegar, e você já acordava assustado. Ai, meu Deus, vivia assustado na rua, olhando do lado, olhando do outro. Qualquer momento alguém vai me matar, alguém vai me pegar. A vida sua era essa. E hoje não. Hoje você sai e você volta tranquilo. Por quê? Porque a tua vida está escondida debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia, está em Deus. Em Deus. Por isso que nós não devemos esquecer. Não esquece. Não esqueça não o que Deus tem feito. Esquece não. Mas isso não. Eu não esqueço o que Deus tem feito por mim. Eu falei para os irmãos que uns dias atrás aí Deus me mostrou a vida que eu vivia lá em São Paulo, em sonho, parece que era a realidade, irmão. Eu batendo numa porta, a porta fechada, batendo na outra porta fechada. Deus me fez lembrar a vida que eu vivia lá, o que Ele tem feito na minha vida aqui. Então, não esquece da bondade de Deus. Não esquece o que Deus fez para você.
o que Deus está fazendo por você. Foi isso que ele falou assim, ó, não esquece aqui, ó, está aqui. Tenha cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e a sua ordenança aos seus decretos que hoje te ordenou. Não acontece que depois de teres comido até ficar satisfeito e teres construído boas casas e nelas morado. Não esqueça. Josué ele não esqueceu. Josué ele nasceu no cativo. Josué era escravo. Aí quando Josué chega em Canaã, aí quando você lá em Josué 24:15, você sabe que Josué declarou? Ele falou assim: Josué, olha, seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem seguir outros deuses, o problema é de vocês. Porque quando Josué chegou lá, ele falou o seguinte: está aqui, a minha obrigação, Josué falou, era até aqui. Qual a obrigação de Josué? Conduziu o povo até Canaã, repartiu as terras. Ele já com 110 anos, Josué falou assim: seguinte, meu filho. Por isso que a Bíblia diz lá em Josué 13, Deus falou a Josué, falou: Josué, tu tá velho, tem tanta terra para conquistar, Josué. Ou seja, Josué não ia conseguir, porque já estava velho, e tinha muita coisa a se fazer. Tinha muita coisa. Deus levantou você para fazer muita coisa. Deus confiou nas tuas mãos um projeto, e esse projeto é você que tem que fazer, não eu. O meu estou fazendo, entendeu? Agora, e o seu? E o seu? Então quando Josué chega lá, que ele declara a sua fé em Deus, assim, olha, eu e minha casa, nós vamos servir o Senhor. Agora, se vocês quiserem seguir outro Deus, o problema é de vocês. Mas eu e minha casa. Ou seja, Josué, ele, Cláudia, não esqueceu da bondade de Deus. Josué não lembrou do tempo de escravidão. Irmão, na hora que a tua carne querer desviar, na hora que a tua carne querer parar, lembre-se aonde você estava, que era você e a tua vida que você vivia. Eu faço isso direto, meu filho. Na hora que a carne vier, quer se rebeliar, fala: minha filha, quieta. Hoje tu tem uma casa para morar, minha filha. Hoje tem um carro para andar, minha filha. Hoje tem um Gustavo Henrique lá, o meu amigo. Ô Glória, vai falar comigo. Para, carne. Quieta aí que você não está com nada não. Oxente, eu lembro direto, meu filho. Direto. Porque tem hora, irmão, que a carne ela quer tomar conta. Ela quer ser, entendeu? O seu líder. E a carne não pode ser líder de nada. A carne não pode chamar nada. Quem tem que ser o seu líder é o Espírito Santo. Guiar você. Está entendendo? Então, quando você pensar, lembre o que Deus está fazendo e fez na tua vida. E o que vai fazer. O que vai fazer? Porque quando você lembrar disso, você é quieta. Você é quieta. Quando você lembrar das noites mal dormidas, quando você lembrar lá a vidinha que você vivia lá, cheio de demônio, cheio de gabiroto, cheio de ideia de dodô. Aleluia, você está amarrado, me ajuda aí. Eu lembro, rapaz, que eu descia lá para a favela, lá no Rochidale. Que coisa aqui é Osasco? Descia lá no Rochidale, descia lá na favela para comer na casa da irmã, lá que não tinha onde comer, descia lá. Alguém falou: rapaz, como você consegue? Eu falei: fome. A fome dá jeito para tudo. Descia lá, sentava, comia, dormia, roncava ali na casa da irmã, aleluia, da missionária Cleusa. Estava lá. Oxente, eu lembro. Esqueço não esqueço mesmo. Por isso que eu tenho uma frase: é daqui pro céu, meu filho. Eu saio com Jeová agarrado, estou igual Jacó, segurado na rola de Jesus. Daqui não sai, Jesus, daqui não sai, eu vou subir com ele, aleluia. É isso que você tem que fazer. Essa carnona velha querer se rebeliar aí, ó. Não, eu falei assim: não, quieta, minha filha. Tá bom, aqui o maná é de Deus. Aqui, irmão, você está querendo tomar Coca-Cola, você ora, aparece.
Você tem um desejo de comer um churrasquinho, alguém liga para você, entendeu? O sapato está acabando, alguém, Deus dá um jeitinho e vai no coração de alguém, te dá um sapato, está entendendo? Você está duro, alguém chega assim, rapaz, não sei por quê, então esse dinheirinho aí, quantas vezes aconteceu isso comigo, rapaz? Estava com fome, me deram de comer, não tinha roupa, me deram de vestir, não tinha calçado, me deram calçado. Nas mínimas coisas Deus cuidou da minha vida, tem que cuidar da tua vida, está entendendo? Então não esqueça da bondade, do amor e do cuidado de Deus por você. Aleluia! Já falei aqui para os irmãos, um dia duro, não tem um centavo, um calor em São Paulo de lascar. Passou um cara com a Coca-Cola gelada, Jesus me ajuda. Desejei aquela Coca. À noite, irmãos, eu fui ministrar numa igreja, o pastor lá me deu 100 anos. Aí, rapaz, eu acabei com o bucho, fui lá no Habib, enchei o bucho de Coca-Cola, mas matei a minha vontade. Está entendendo? Deus que faz isso, é Deus. Por quê? Porque Ele nos ama, Ele não deixa faltar nada. Então, amado, se assujeita a Deus. É melhor se assujeitar a Deus, pastora Cleide, do que se assujeitar a esse mundo. Entendeu? Não vai faltar nada para você, nada, nada. Deus só faz acrescentar. Sabia? Deus só acrescenta. Rapaz, a Bíblia diz que quando você tem até os seus dias é acrescentado. Tu vai morrer em velhice. Velhice com o buchão bem assim, sabe? Não dá nem para andar com as perninhas todas travadinhas, né? É verdade. Deus faz isso. É Deus. Por isso que nós não devemos esquecer de tudo que Deus tem feito. Agradeça ao Senhor. A luta vem, Tamires, para nos aproximarmos mais de Deus. Entendeu? As guerras, os bombardeios, é para nos moldar, é para nos preparar para cuidar de outros. Como que você vai cuidar de outros se você nunca passou o que os outros passaram? Então nós passamos por situações para nós cuidar de outros, porque quando outro chegar, falar, olha, minha situação é essa, você fala assim, olha, passei por isso, mas o Deus que nós servimos foi comigo, Ele me sustentou, me guardou, me abençoou, a minha família. Quando você lê a palavra aqui, todos aqueles que escolheram Deus, andar com Deus, a testemunhar acerca de Deus, esses homens passaram por um momento de tribulação, de perseguição, mas não retrocederam, mas permaneceram com Deus e deram testemunho de Deus, o que Deus fez, o que Deus estava fazendo e o que Deus ia fazer. Então não esqueça disso, amém? Deus está com você. Não deixe calúnia, não deixe palavras de pessoas tirar você do foco, porque Satanás vai usar pessoas para tirar você do foco. Palavra com fofoca, com tantas coisas. Mas se o seu foco for Deus, você não vai sair, você não vai deixar nada te afetar. Nada. Infelizmente tem pessoas que são influenciadas por outros. Toda vez que alguém fazer um comentário, ouça só, toda vez que alguém fazer um comentário, toda vez que você vê uma crítica, toda vez que alguém falar alguma coisa, vê a fonte, olha para o cidadão, vê a árvore, meu filho, porque a Bíblia diz que você conhece a árvore pelo seu fruto. Aleluia. Irmão, nunca esqueça a obra do Senhor. Eu não tenho nada aqui. Se eu não for arrebatado, se Jesus me levar um dia, alguém vai dar continuidade a Efraim. Amém? Efraim não vai parar se eu morrer. Não vai, alguém vai dar continuidade. Então lembre-se que a obra é do Senhor, e que tudo que você faz é para o Senhor.
Se você achar que é para o homem, se você achar que é para o pastor, se você achar que é para a pastora, amado, essa obra não vai ser reconhecida por Deus. A obra é reconhecida por Deus quando você faz para Ele. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que há galardão, que quando você dizima, quando você oferta, quando você leva uma cadeira, quando você cuida do templo de Deus, quando você cuida daquilo que Deus entregou nas suas mãos para você fazer, tem galardão. Tem. Foi isso que Paulo falou. Então não deixe essas coisas influenciar. Que quando alguém vem falar, irmão, não aceite. Defenda o Senhor, defenda a obra dele. Sabe por quê? Ingratidão. Se nós chegamos até aqui, chegamos pela infinita e misericórdia do Senhor. Josué deu testemunho: eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, amado, se vocês estão com problemas espirituais, guerras que tem deixado você oprimido, não reclame com outros. Vá orar. Sabe por quê? É você e Deus. Se você falar para alguém que não entenda, você vai estar murmurando, e você vai estar incentivando essa pessoa também murmurar e questionar acerca de Deus. Deus tem que ser louvado, Deus tem que ser exaltado, Deus tem que ser, irmãos, reverenciado, não questionado. Mas agradeça a Deus, porque Deus, Ele tem feito a parte dele, tem nos abraçado, tem nos escolhido para vencer, escolhido para morar com Ele, com o Senhor. Por isso que o pregador de Deuteronômio falou assim: olha, não esqueça de tudo que Deus fez, está fazendo na tua vida. Amém? Que a bondade dele dura, e a misericórdia dele é as causas de eu e você estar aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Você põe em pé, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos?